Paz do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez compartilhar algo com você, algo do coração de Deus, mais uma mensagem que o Espírito Santo tem me incomodado para gravar. Eu quero compartilhar com você que está nos assistindo neste momento. O texto é Gênesis capítulo de número 32 e ali vamos ler o versículo de número 22 e a gente já entende o texto. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas mulheres e as duas servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E tomou-o e fez-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse o anjo: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. É um texto conhecido, fala do momento em que Jacó está passando o vale de Jaboque. E ali Jacó tem uma luta com o anjo, dá ele sozinho, e durante a noite inteira está lutando. E o anjo, como vê que Jacó está prevalecendo, ele toca na coxa e diz para ele largar ele. Mas ele disse: eu só vou largar se tu me abençoares. Mas aí ele disse: qual é o seu nome? Quando a gente fala de nome, nome tem uma significado muito importante. Porque o nome é a coisa que você mais usa, mas é uma coisa que é a coisa que os outros mais te chamam. E o nome não é algo que você escolhe, é os outros que te dão. O nome carrega em si uma identidade. E é por isso que no judaísmo o nome é tão importante, o nome tem um significado tão importante como, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, Icabô nasce num dia em que Israel, que a glória de Deus foi levada. Por quê? Porque a arca de Deus foi tomada. Então, assim, o judaísmo traz esse contexto histórico, se a gente for observar em tantos nomes como, por exemplo, Pedro é pedra. Nome como o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome tão sublime, tão perfeito, que ele tem tanto significado, que a Bíblia diz que ele é o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é santo. Então o nome traz uma raiz, traz um significativo, o nome traz a identidade. Pelo menos, ele traz o significado daquilo que pelo menos você deveria ser. Há alguns casos na Bíblia que o nome é bom, o significado é bom, mas infelizmente a pessoa não condiz com a história. Por exemplo, Judas. E o que nos chama a atenção é o nome Judas. Ninguém quer pôr o nome de Judas. Ninguém quer ter um nome como o de Judas. O que nos chama a atenção é que o significado é bom. Judas significa dedicação ao Senhor, louvor ao Senhor. Ele vem da raiz de Judá, de louvor. Mas a história de Judas marcou tão profundo o nome que ninguém quer pôr o nome como o de Judas. Nomes, por exemplo, quem quer colocar o nome de seu filho por exemplo, de Hitler, Mussolini? Porque por causa da marca do nome. E qual é o significado que tem o teu nome? Você sabe o que significa o teu nome? No contexto que nós lemos, há um embate teológico acerca do nome de Jacó. Um nome que para alguns significa enganador, mas o original é aquele que se sobressai. Isso muito nos chama a atenção, que quando Jacó nasce, ele se sobressai sobre seu irmão Esaú, e por isso chamou-se o seu nome Jacó, aquele que se sobressai. Mas há um embate teológico aí que diz que ele é enganador. Mas não é nesse ponto que eu quero tocar, não é nisso que eu quero falar. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não é o Deus do enganador, é o Deus que se sobressai.
Mas caminhando e entendendo a história, Jacó agora está num ponto e o anjo te faz a pergunta: qual é o seu nome? E eu fico me perguntando por que da pergunta, qual é o teu nome? Na verdade, ele não está perguntando o nome, ele está perguntando da história. Qual que é a sua história? Jacó, o que você já viveu? Qual que é a sua história? Essa pergunta, por quê? Porque anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, dentro desse contexto, nós vamos entender que um dia Jacó sai de casa fugido para que Esaú não o matasse. Por quê? Porque por causa da sua mãe, ele entrou numa situação que enganou o seu pai e a Bíblia diz que quando ele entra diante da presença do seu pai Isaac, a Bíblia vai dizer que ele se colocou as roupas de Esaú, fez uma comida que era para Esaú fazer, e quando seu pai pergunta: meu filho, quem és tu? És tu Jacó? És tu Esaú? E ele diz: eu sou Esaú. Naquele dia ele respondeu outro nome, não era o nome dele. E embora Jacó tenha saído, fugido, a Bíblia diz que no deserto ele tem um encontro com o Senhor. No deserto ele encontra-se com o Senhor, através de um sonho, e a Bíblia diz que ele faz uma aliança. E aí, nesses 20 anos, Jacó prospera, Jacó é abençoado. Só que Jacó agora está voltando, porque entendeu que era o tempo de volta. Mas quando ele vai voltar, quando ele vai ter um encontro novamente com seu irmão, o anjo aparece para fazer a pergunta: qual que é o seu nome? Jacó naquela hora se angustia, se amargura, porque ele sabia, embora Deus tinha abençoado a sua vida, havia uma raiz de amargura, havia um ponto que precisava ser arrumado. E o que tem de pessoas assim, que tem pontos na história que precisam ser arrumados, ser ajustados, e ele vai deixando, vai engolindo, vai deixando para trás. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não fuja dos encontros. Talvez Deus tenha te abençoado, mas você sabe que tem coisas que precisa arrumar, então coloque em ordem aquilo que precisa arrumar. Mas naquele momento, a pergunta era: qual o seu nome? Qual era o seu nome? Eu te pergunto: qual que é a tua história? Qual que é o ponto que dói? Qual que é o ponto que machuca? Talvez você olhe para a sua história, e talvez a história da sua família é uma história de separação no matrimônio. Talvez a história da sua família é uma história de alcoolismo, é uma história de enfermidade, e você tá vivendo acreditando: não, infelizmente eu vou ter que passar por isso, eu carrego isso na minha família. Tem famílias vivendo debaixo de maldição, carregando maldição. Aleluias. Qual que é o seu contexto? Qual que é a tua história? Talvez você já está desenhando: meu pai foi assim, meu avô também viveu assim, e eu também vou ter que passar por isso. Ei, a Bíblia nos diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei qual é o ponto da sua história que te machuca, qual é o ponto da história que te traz desilusão, que traz tristeza, aflição, angústia, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor é especialista em mudar a história. Ele está perguntando: qual é o teu nome? Qual é a tua história? Aleluia. Jacó, quando vai responder, ele diz: o meu nome é Jacó. Porque ele sabia que a partir daquele momento ele precisava viver em verdade, ele precisava viver uma nova história. E talvez você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, precisa também viver algo novo na sua história, porque o que já viveu para trás é uma história triste, de angústia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você é quem faz a história. Mas existe um Deus que tem um lápis, uma borracha na mão, que é especialista em mudar a história. Mas nós estamos na mão de Deus. Nós somos o agente da história, mas o lápis chamado eu, chamado você, está nas mãos de Deus. E talvez tenha algumas coisas que você queira apagar da história. Eu quero te dizer que Deus, ele tem uma borracha na sua mão, e a Bíblia diz que ele lança os nossos pecados no mar profundo, e dele já não se lembra mais. Ele pode escrever uma nova história na sua vida, uma história de conquista, uma história de vitória, uma história diferente. Aleluias.
Aleluia. Uma história de dor. Aleluia. Oh, glórias. A Bíblia nos diz que aquele que vencer, ele receberá uma pedrinha branca. E dentro dessa pedra, um novo nome. Um novo nome. Talvez o teu nome, ou até melhor, o teu sobrenome representa algo, um marco. Você olha para a sua família e diz: meu Deus, por como nós podemos viver nesse contexto, como nós podemos carregar isso. Ei, você é o agente da história e a sua história pode ser mudada. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem uma história diferente para a sua vida. A sua história não vai ser escrita como só uma história de derrota, como uma história de tristeza, como uma história de enfermidade. Não, existe um Deus que cura, existe um Deus que salva, existe um Deus que muda a história. Não aceite isso para a sua vida, mas você precisa encarar a realidade e entender que a sua dependência de Deus, e entender que Deus controla todas as coisas. Qual é o ponto que te incomoda? Qual é o ponto da história que te machuca? Jacó entendeu que precisava assumir, entender a sua realidade para uma mudança. Meu nome é Jacó, mas me abençoa. Esse é o ponto. Esse é o ponto da história, de você entender: Deus, a minha história já foi assim, assim, já vivi isso e aquilo. É uma história de tristeza, mas me abençoa, muda a minha história. Ei, o Senhor quer te usar para escrever uma história diferente, uma história de vitória. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, porque eu creio que a partir de hoje a sua história será escrita de maneira diferente. Alabás, tome posse dessa palavra. Aleluia. Pai querido, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Um nome que é sobre todo nome. Ah, Senhor, o Senhor nos deu poder para pisar sobre escorpiões. Ah, para expulsar demônios. Ah, Senhor Deus, a Bíblia diz que nós beberíamos, se nós bebermos alguma coisa, não nos faria mal algum. A tua palavra também nos diz que contra nós, Senhor Deus, não vale, papai, encantamento nem adivinhação, pois é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé, Pai. No nome do Senhor Jesus, toma esta vida, Pai. O Senhor conhece a história que tem sido escrita até aqui, Pai, uma história triste, de angústia, mas essa pessoa, ela quer uma história diferente, Pai, ela quer uma história de vitória, Papai. Embora ela esteja na Tua presença, ela ainda não experimentou um novo de Deus, uma nova história. Embora ela esteja na Tua presença, Pai, ela não conseguiu alcançar coisas diferentes, mas a partir de hoje, Pai, que esta vida, Pai, possa escrever uma nova história, escrever algo novo na sua vida, Pai, que ela venha sentir, Deus, algo, Teu renovo, e ela, através do Teu Espírito Santo, ela venha sentir, meu Deus, papai, um impacto agora, Deus, estou de plástico, e ela venha, Senhor Deus, a partir de agora, Deus, será você, Senhor Deus, o agente, papai, escritor, papai, de uma nova história, que Teu Espírito Santo possa direcioná-la, Deus, e ela venha viver uma vida diferenciada, ela possa contar experiências diferenciadas, papai, assim como o Senhor promoveu para Jacó, Deus, assim como o Senhor promoveu na vida de Jacó, faz na vida dela, Deus, faz na vida dele, papai. Eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus.